Bom dia! Estamos começando mais uma edição de Pig News. Para iniciar, vamos chamar a Juliana. Bom dia! Hoje eu vou falar um pouco sobre Pitágoras de Samos, que foi um filósofo muito importante na matemática. Pitágoras foi um dos grandes nomes dentro da filosofia grega, nascido por volta dos anos 570 a.C., na região de Samos, motivo por ter se tornado Pitágoras de Samos. Mais do que um filósofo, foi um dos primeiros e maiores matemáticos de todos os tempos. A história de vida de Pitágoras é marcada por uma quantidade infindável de mitos e lendas que são propagadas sem grande prova de veracidade. Temos também o Teorema de Pitágoras, que, de acordo com os relatos de historiadores, a ideia que deu à luz ao teorema surgiu de uma viagem em que o matemático fez ao Egito. Impressionado do tamanho das perfeições das pirâmides, Pitágoras se lançou na busca por um cálculo que determinasse o lado de um triângulo. Tal pesquisa foi discutida e testada nas salas de aulas pitagórica, até que uma fórmula surgiu à perfeição: C2 é igual a A2B2. Também, de acordo com o Teorema de Pitágoras, em qualquer triângulo retângulo, o quadrado do lado da hipotenusa é o mesmo que o total da soma dos quadrados dos catetos. Essa fórmula é muito utilizada até hoje na resolução de inúmeros exercícios matemáticos, porém, também pode ser aplicado em situações cotidianas, ao fim de torná-las mais simples e vantajosas para o outro. Obrigada, Juliana. Em seguida, iremos até Itapema para falar com o repórter Rodrigo sobre algumas dicas de português. O porquê separado, sem acento, sempre pode emitir a palavra razão ou a palavra motivo. Isso vale para perguntas diretas. Por que você não foi? Torna-se. Por que razão você não foi? E por que você não pagou a conta? Torna-se. Por que motivo você não pagou a conta? E também para frases terminadas com ponto final. Você sabe por que eu ajo assim? Torna-se. Você sabe por qual razão eu ajo assim? Ou você sabe por qual motivo eu ajo assim? Ele também equivale pelo qual, pela qual, pelos quais e pelas quais. Já o porquê junto sem acento é uma conjunção que indica causa, motivo, justificativa ou explicação. Um exemplo: eu não fui porque estava doente. Porque estava doente é a oração que indica a razão pela qual ele não foi. Também é possível existir porquê junto mesmo em frases que terminam com interrogação, como esta: será que ela está chateada comigo porque eu não fui ao aniversário dela? O porquê separado e com acento é um porquê localizado antes de uma pausa na fala ou na escrita. É preciso que haja uma pausa, ou um ponto final, ou um ponto de interrogação. Exemplo: você saiu por quê? É o mesmo que perguntar por qual razão ou por qual motivo. Já o porquê junto e com acento é sinônimo de motivo, razão ou causa. Exemplo: qual é o porquê de tanta tristeza? É o mesmo que perguntar qual é o motivo de tanta tristeza. Obrigada, Rodrigo, sobre as importantes dicas de português. Agora chamaremos a repórter Cristiane. Bom dia, Amanda. Bom dia, Dani. Eu venho aqui com notícias sobre o rompimento de uma barragem. A barragem que se rompeu de rejeitos de mineração se localiza a 35 quilômetros de Mariana, no estado de Minas Gerais. A lama chegou a 20 metros de altura, engolindo tudo o que havia pela frente. Os rejeitos trouxeram consequências sociais para a população atingida por esta lama tóxica. O rompimento da barragem de Mariana já é considerado o desastre ambiental que causou o maior impacto ambiental da história brasileira e o maior do mundo envolvendo barragens, envolvendo 62 milhões de metros cúbicos de barragem. Foram encontrados aproximadamente 18 mortos e ainda há um desaparecido. Eu sou testemunha, eu vi várias mãos pedindo socorro. Corpo de bombeiro, não tinha uma corda para jogar. Eliene era diretora da única escola do distrito. No momento do desastre, 48 alunos estavam em aula. Grande parte desta lama atingiu o Rio Doce, cuja bacia hidrográfica abrange 230 municípios. Grande parte desta bacia é a responsável por abastecimento de água de pelo menos 70% desses municípios. Ambientalistas afirmam que os rejeitos de minério continuarão no mar por no mínimo 100 anos. E estas são as informações que temos atualmente. Obrigado, Amanda. Obrigado, Dani. É com vocês. Enfim, nós vamos até o Laboratório de Ciências de Santo Ângelo para falar sobre a genética do câncer com a Liana. Os cânceres hereditários, eles ocorrem quando há uma falha ou uma alteração em uma das cópias dos genes.
e os genes eles nos protegem de ter um câncer. Só que geralmente essas alterações podem vir hereditárias do pai ou da mãe. E os genes são segmentos de moléculas de DNA que são responsáveis pela característica herdada geneticamente. Então, mas isso não significa que vai ser geralmente hereditário o câncer. Em cada família, geralmente, uma pessoa já teve câncer, mas não significa que isso vai passar de geração em geração. Mas 50% dos casos são passados de pai para filho. Então, isso não tem um jeito específico de ter, mas isso vai de geração em geração e vai dependendo de cada corpo. Mas nem todas as pessoas que nasceram com uma alteração do gene podem desenvolver essa doença. Muitas pessoas desenvolvem essa doença ao longo da vida e de 5 a 10% das pessoas que desenvolveram essa doença foi por causa da genética que foi passada de pais para filhos. Por isso que é bom já desde cedo você ir consultar ou fazer uma bateria de exames para ver se você pode vir a desenvolver essa doença ou se você já está desenvolvendo essa doença para você começar a tratar ela já desde cedo. Obrigada, repórter Eliana, pela reportagem muito curiosa sobre o câncer. Agora, vamos para os nossos comerciais. El ventilador portátil alegado para que puedas deshacerse del calor en cualquier lugar. No pierda tiempo y obtenga el suyo en nuestro sitio. With omega-3, improves your memory, concentration, and free shipping for all Brazil. Guys, the omega-3 all doctors are recommending. There instead Christina, that we don't listen, we don't read, we don't see about the omega-3. All the health professionals are recommending. Guys, it is a food supplement, Christina. It's food for your brain and your beating heart. Helps to prevent the risk of cardiovascular disease. The blood flows better. Improve our memory, say and repeat concentration. You feel more energy, disposition. Our skin is more beautiful, firmer. Is a powerful natural anti-flame. So, call the top term. Enjoy today. Promotion, as Christina said, to start not pay the freight. Other 6 views start paying next month. Estamos de volta com o Pig News e agora chamaremos a repórter Liana para falar um pouco sobre os canudos ecológicos. Todo mundo sabe que os canudos estão fazendo muito mal para as tartarugas, não é, Liana? Atualmente, o assunto plástico no meio ambiente é um assunto bastante falado, principalmente nas redes sociais, onde pessoas estão postando várias dicas de como você evitar o plástico, pois o plástico ele demora 400 anos para se decompor e em 2050, segundo a ONU, vai ter mais plástico no mar e oceanos do que animais marinhos, capaz da geração futura nem conhecer animais marinhos. Tartarugas já estão em extinção e isso tem aumentado cada vez mais. E algumas dicas de como você evitar o plástico, por exemplo, no supermercado. Ao invés de você pegar várias sacolinhas plásticas, leve a sua de casa, ou se você estiver de carro, bote numa caixa de papelão, ou invista em embalagens biodegradáveis. Também você pode, em vez de pegar garrafas plásticas, pegar garrafas de vidro ou garrafas retornáveis. Em casa, você separar o lixo ou influenciar sua família também de evitar o plástico. No trabalho, você pode, em vez de pegar vários copos plásticos, você levar o seu, a sua caneca de vidro. E pessoas já têm feito sua parte comprando copos ou canudos ecológicos, onde os canudos podem ser portáteis ou assim grandes, onde você leva na sua bolsa em restaurante. Em vez de você usar o seu canudo que eles trazem plástico, você pega o seu da bolsa e usa. E vem junto com a escovinha, onde você consegue limpar ele com praticidade.
Então, hoje em dia, o que não falta são métodos e formas de você evitar o plástico de uma forma consciente. O plástico é responsável por cerca de 100 mil mortes de animais marinhos por ano, e 91% do plástico no mundo não é reciclado. Então, e como no Brasil o lixão é ao ar livre, o plástico vai diretamente para rios e oceanos. E a cada 1 minuto, 1 milhão de garrafinhas de plástico são compradas. Então, atualmente, o que mais tem matado os animais marinhos, com certeza, é o plástico. E atualmente, o que mais tem são formas de como você evitar o plástico. Basta apenas você querer fazer do mundo um lugar melhor sem o plástico. Agora nós vamos para o Monumento Histórico de Santo Ângelo com a repórter Luana. Dia 17 de dezembro de 1996, o artista Maurício Bentes, ele criou a obra Coluna Invicta, que possui 8 metros de altura e 3 metros de diâmetro e possui 20 anéis de ferro fundido. Esse ferro fundido, ele tem uma cor marrom meio avermelhada, que é para representar ao sul e ao norte do país. Bom, se a gente for observar bem, no norte dessa obra, bem no topo, há um corte. E esse corte representa o mapa do Brasil. Bom, o ferro utilizado é para representar a região das Missões, porque foi onde abrigou a primeira fundição de ferro na América Latina. Obrigada, Luana, por falar sobre esse monumento histórico da nossa cidade. Agora iremos falar com o repórter Yuri, que vai falar um pouco sobre a história da nossa escola, o Onofre Pires. O Colégio Estadual Onofre Pires foi inaugurado em 1924. Funcionava na rua 25 de julho. A procura por vagas era tanta que o Estado construiu novas instalações. O atual prédio foi inaugurado em 1938, com o nome de Colégio Apeles de Porto Alegre. A denominação de Onofre Pires foi conferida no ano de 1944. O nome Onofre Pires, originalmente do coronel Onofre Pires da Silveira Canto, foi um dos líderes da Revolução Farroupilha. Onofre Pires é a escola mais antiga do município de Santo Ângelo. Contendo mais de 1.000 alunos, o Colégio Estadual Onofre Pires completou, no dia 13 de maio deste ano, 95 anos desde a sua inauguração. Agora, o nosso repórter Rodrigo irá falar sobre a filosofia do mito da caverna, que é uma das coisas mais interessantes que vocês devem ouvir. Mito da caverna é uma metáfora criada pelo filósofo grego Platão, que consiste na tentativa de explicar a condição de ignorância em que vivem os seres humanos e o que seria necessário para atingir o verdadeiro mundo real, baseado na razão acima dos sentidos. De acordo com a história formulada por Platão, existia um grupo de pessoas que viviam numa grande caverna com seus braços, pernas e pescoços presos por correntes, forçando-os a fixarem-se unicamente para a parede que ficava ao fundo da caverna. Atrás dessas pessoas existia uma fogueira e outros indivíduos que transportavam ao redor da luz do fogo imagens de objetos e seres que tinham as suas sombras projetadas na parede da caverna, onde os prisioneiros ficavam observando. Como estavam presos, os prisioneiros podiam enxergar apenas as sombras das imagens, julgando-as serem aquelas projeções da realidade. Certa vez, uma das pessoas presas nessa caverna conseguiu se libertar das correntes e saiu para o mundo exterior. A princípio, a luz do sol e a diversidade de cores e formas assustou o ex-prisioneiro, fazendo querer voltar para a caverna. No entanto, com o tempo, ele acabou por se admirar com as inúmeras novidades e descobertas que fez, assim quis voltar para a caverna e compartilhar com os outros prisioneiros todas as informações e experiências que existiam no mundo exterior. As pessoas que estavam na caverna, porém, não acreditavam naquilo que o ex-prisioneiro contava e chamaram ele de louco. Para evitar que as suas ideias atraíssem outras pessoas para os perigos da insanidade, os prisioneiros mataram o fugitivo. Para Platão, a caverna simbolizava um mundo onde todos os seres humanos vivem, enquanto que as correntes significam a ignorância que prende todos os povos, que pode ser representada pelas crenças, culturas e outras informações de senso comum que são absorvidas ao longo da vida. O indivíduo que consegue se libertar das correntes e vivenciar o mundo exterior é aquele que vai além do pensamento comum, criticando e questionando sua realidade. Obrigada, Rodrigo, por falar sobre essa história da filosofia do mito da caverna. Agora chamaremos a repórter Luana para falar um pouco sobre essa campanha da paz que está ocorrendo. A paz é algo muito importante na nossa vida e no nosso dia a dia. Por quê?
ela é uma palavra tão pequena, mas que tem um significado muito grande na vida da maioria das pessoas. Por exemplo, uma pessoa que se sente infeliz ou que acha que não tem a paz dentro de si. Elas não vão ter uma tranquilidade e uma calmaria no dia a dia delas. Então, quem tem ou que acha que tem isso no dia a dia, tem que transmitir isso para as pessoas que não têm. Eu vou dar um exemplo de quem acredita em Deus. Quem acredita em Deus, a fé e a paz caminham junto. Então é algo possivelmente que, sabe, é impossível faltar. Então a gente tem que transmitir isso para as pessoas e viver isso todos os dias da nossa vida. Agora, nós iremos para a Itália, onde a repórter Sara irá falar sobre o físico Galileu Galilei. Galileu Galilei foi um físico, matemático, astrônomo e filósofo que nasceu na Florença, na Itália. Ele iniciou os estudos sobre o movimento uniforme acelerado e sobre o movimento do pêndulo. Também descobriu a lei dos corpos e o princípio de inércia. Além disso, ele melhorou significativamente o telescópio refrator, ajudando assim a enxergar as manchas solares e as montanhas na Lua. Já que estamos falando sobre um físico importante, vamos também falar sobre queda livre. Queda livre é um movimento vertical próximo à superfície terrestre, em que um corpo é abandonado no vácuo ou em uma região onde a resistência do ar é desprezada, sendo também um movimento uniformemente variado, onde sua aceleração é constante, igual a 9,8 metros por segundo quadrado, também chamado de aceleração gravitacional. Obrigada, Sara, por esta reportagem muito legal sobre Galileu Galilei. A Itália é um país muito bonito e muito interessante. E agora, chamaremos a repórter Juliana para falar um pouco sobre Gregório de Matos. Gregório de Matos morreu no ano seguinte à sua volta no Brasil, na cidade de Recife, no dia 26 de novembro de 1695. Arrependido, reconciliado com a Igreja, na hora da morte, compôs Soneto a Jesus Cristo. Meu Deus, que estás pendente de um madeiro, em cuja lei protesta de viver, em cuja santa lei hei de morrer. Agora, nós iremos para São Paulo com a repórter Cristiane para falar sobre a distribuição de renda no Brasil, que é algo que está realmente terrível. Grande parte da população brasileira tem rendimentos insuficientes para atender suas necessidades básicas. E a distribuição de renda do nosso país é uma das mais desiguais do mundo. Observa-se também o fator causal primário desse problema do país, que é que ele não tem sido muito eficaz em utilizar as tributações que todos nós pagamos, que são os impostos, as taxas, em melhorar a desigualdade no país. Reduzir a desigualdade de renda seria como promover uma transferência da camada mais rica para a mais pobre. Que na realidade nós sabemos que o que ocorre é exatamente o oposto. Existe apenas o desvio dos impostos e esses recursos acabam não chegando à população brasileira e a quem realmente precisa. Obrigada, Cristiane, pela informação. E com isso, encerramos mais uma edição de PIN News. Bom dia! Bom dia!